direito do consumidor ele tem sua origem primeira nos Estados Unidos, né? No ano de 62, com Kennedy, e ele manda uma mensagem ao Congresso norte-americano, onde ele identifica esse sujeito de direito chamado consumidor como uma pessoa vulnerável. E ele percebia que essa vulnerabilidade do consumidor muitas vezes causava desperdício do dinheiro do consumidor e, em última análise, desperdício da própria economia. No Brasil, o movimento de direito do consumidor ele vai ter um embrião aí nos anos 70, né? E se forma uma comissão para estudar o Código de Direito do Consumidor, para elaborar um projeto de Código de Defesa do Consumidor. Mas o ápice vem em 88, na Constituinte de 88, quando esse sujeito de direito ele ganhou um status constitucional, né? Está lá no artigo 5º, inciso 32. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. A defesa do consumidor tem diversos atores com força institucional própria, autonomia própria e competências diferenciadas. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ele tem vários atores, né? Então, primeiro eu destacaria o trabalho e o ator que é os PROCONs, né? Nós temos no Brasil 750 PROCONs. Né? Os PROCONs são órgãos do Poder Executivo, municipal e estadual, que, regra geral, atuam no atendimento ao consumidor. Os PROCONs no Brasil chegam até 80% de solução para os consumidores. Outro ator importante é o Ministério Público. O Ministério Público hoje já tem também núcleos especializados em proteção do consumidor. E o Ministério Público, ele atua basicamente em questões coletivas ou de interesses difusos. Então, seja através de ações coletivas, ajustamentos de condutas, inquéritos civis. O terceiro ator importante do sistema é a Defensoria Pública. Mas o que é importante é que a Defensoria Pública atua para os consumidores de baixa renda, né? Então, a Defensoria Pública tem um papel social importante. O quarto ator da defesa do consumidor do sistema são as entidades civis, né? Não menos importantes, porque elas representam o consumidor de uma forma geral. Então, as ONGs de defesa do consumidor. Quis o legislador que um órgão federal fosse o coordenador e articulador de todo esse sistema. Então, o Ministério da Justiça, através aqui da Secretaria Nacional do Consumidor, tem esse papel, né? Nós não somos chefes desse sistema, nós somos coordenadores da Política Nacional das Relações de Consumo, fazemos a atuação coletiva também, que tem assim, interferência nacional. Questões locais e estaduais são tratadas pelas autoridades locais e estaduais. Questões que envolvem o âmbito nacional, a Senacom pode atuar. Outra coisa importante que a Senacom faz é a interação direta com os órgãos e agências reguladoras no âmbito federal. No caso concreto do meu cliente, ele foi até um site de internet, realizou a compra de um determinado produto, fez o pagamento por meio do cartão de crédito e aí decorrido 2 meses sem a entrega da mercadoria. Então, nesse tipo de caso, não resta dúvida que o consumidor ele tem o direito de exigir a rescisão contratual, inclusive com o direito à restituição dos valores que ele tinha pago para o site de internet. Apesar de várias tentativas de entrar em contato com a empresa para resolver o problema de forma amigável e sem, contudo, nenhuma solução, não tem outra alternativa para o consumidor a não ser realmente procurar o Poder Judiciário como forma de ele se ver ressarcido dos prejuízos que ele sofreu. Nesse momento, a gente ajuizou uma ação perante o Poder Judiciário, pleiteando a rescisão do contrato de compra e venda por descumprimento da oferta, e aí também requeremos a devolução da quantia que ele pagou pela mercadoria, bem como uma indenização por danos morais. O juiz entendeu que houve o dano, tanto o dano moral como o material. Ele recebeu
a devolução dada pelo juiz e condenou o site em danos morais no valor de R$6.000. A Câmara, por sua vez, através do relator e do revisor, entenderam em dar provimento parcial ao recurso do site. E nós reduzimos em R$4.000. A justiça foi feita nesse caso. Primeiramente, a gente está respaldado nas leis que nós temos no ordenamento jurídico, seja ele o Código de Defesa do Consumidor. Agora, em maio de 2013, entrou em vigor um decreto federal, o 7962, que veio regular o Código de Defesa do Consumidor, disciplinando a contratação no âmbito desse comércio eletrônico. Ou seja, para se fazer valer e ficar bem claro informações a respeito do produto, do serviço e principalmente das informações acerca do fornecedor. Convém mencionar que a indenização por danos morais, além de caráter compensatório, que compreende a pena imposta ao ofensor e a satisfação para com o ofendido em razão do abalo sofrido, apresenta também um aspecto pedagógico, pois ela visa a conscientização do ofensor a fim de desestimular a prática de atos similares, não devendo, portanto, deixar de ser combinado em casos como o que se discute. É disso que a reparação do dano moral há de ser arbitrada em consonância com as circunstâncias de cada caso e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, evitando-se, porém, que se converta em fonte de enriquecimento ou se torne inexpressivas. Esse é o entendimento que não só a doutrina, como a jurisprudência predominante dos tribunais tem observado. No caso dos autos, o consumidor que costuma fazer suas compras pela internet precisa ter cuidados redobrados nessa relação entre consumidor e fornecedor por meio da internet. O primeiro ponto que eu queria frisar era o seguinte: primeiramente, o consumidor ele deve fazer uma pesquisa acerca da credibilidade da empresa que funciona nesses sites de compras. Ele pode pesquisar junto aos órgãos do PROCON do seu estado ou de município se existem reclamações sobre aquela empresa, procurar em sites de avaliações se outros usuários já vêm fazendo reclamações sobre atendimento, aquele serviço prestado. Com relação às características do produto, o consumidor deve ficar atento às condições integrais da oferta. Ele precisa manter um registro de tudo que foi feito, ou de forma impressa, ou então que ele salve em um meio eletrônico seguro, capaz de permitir uma futura visualização. E aí esses documentos vão comprovar a relação consumerista entre o consumidor e fornecedor de produto ou serviço. A lei, então, presume que quem consome para seu uso próprio é considerado consumidor e, como tal, é uma pessoa vulnerável. Esse é o princípio, a vulnerabilidade é o princípio, é a pedra de toque do direito do consumidor. Esse princípio ele vai estar inscrito logo no artigo 4º, inciso 1 do Código do Consumidor. E a ideia central é que a lei, por que é que a Constituição disse o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor? Ora, quando o Estado precisa defender, é porque implicitamente ele reconhece que aquele que precisa de proteção ele é mais frágil em relação a outra pessoa com quem ele se relaciona. Então a lei vem para proteger como uma forma de reconhecendo as desigualdades, o desequilíbrio na relação. Ela vem para concretizar o que nós chamamos de princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei na medida das suas desigualdades. Como o consumidor é mais vulnerável, a lei vai protegê-lo para equilibrar. O Núcleo de Superendividados do Tribunal de Justiça de Pernambuco é uma seção submetida à Central de Conciliação, Mediação e Arbitragem,
que tem por finalidade fazer com que as pessoas, os usuários, os consumidores que estão em situação de superendividamento possam aqui encontrar um ambiente propício para as suas negociações. De que forma? Ele dá entrada aqui, nós canalizamos quem são os credores, os convidamos através de uma carta convite, uma mesa de negociação é instalada para que se faça a melhor proposta, para que essa pessoa possa realmente cumprir essa obrigação e novamente retornar ao mercado, poder ter seu crédito livre, sair muitas vezes de uma negativação, de SPC e Serasa. Essa é a finalidade dos superendividados. O núcleo, na realidade, ele se atém a um procedimento que ainda não é judicializado, o que significa dizer que as pessoas ainda não foram à justiça, mas já estão sofrendo com a consequência dessa inadimplência. Inadimplência, muitas vezes, provocada por diversas razões. Sempre excluído a má-fé, não é? Então, às vezes é um problema de saúde familiar, às vezes é um problema de divórcio, às vezes é um problema realmente de desemprego. Há várias causas que podem levar uma pessoa a situação de superendividamento. Bancos, os concessionários de serviço público, como, por exemplo, água, luz, telefonia, às vezes escolas. Há um leque de credores, né? Bancos, lojas, cartões de crédito. Então, assim, há vários ramos, há vários segmentos em que a pessoa realmente constitui essa dívida, porque hoje o cartão de crédito não é mais só um utilizador para bens de consumo, é também muitas vezes a própria necessidade. Você faz feira, você compra bens para seus filhos, material escolar. Então, assim, muitas vezes gera uma onda de dívidas, de obrigações que você chega a uma determinada situação que você não tem mais como adimplir. Para que aquilo não se torne mais no processo. Não é? Uma sentença nunca é um bom termo, um acordo sim. Você sabe exatamente o que você definiu e a parte adversa sabe exatamente também o que vai receber. Então, há uma definição já instalada ali na conciliação. Eu creio que o tratamento do superendividado vai se tornar, e eu assim estou antecipando um sonho e um pensamento na realidade com isso, mas vai se tornar hoje uma questão pública, vai se tornar uma questão de política social. Não é só mais um problema de uma cidade, de um tribunal que houve um interesse mais de implementar, não, porque o endividamento hoje no Brasil é uma coisa real. A finalidade do nosso código, na realidade, é a proteção ao consumidor como parte hipossuficiente dentro da relação consumerista. Os usuários desse sistema, quando vêm aqui, a gente percebe que existe uma debilidade, uma hipossuficiência na situação financeira econômica que ele está passando. E esse é o apoio, a sustentação em cima do código que nos dá o respaldo exatamente para a gente poder continuar com esse trabalho. E o trabalho, na realidade, como é uma conciliação, todos vêm espontaneamente e todos ganham ao final. Os casos mais comuns que aparecem aqui no judiciário estão muito relacionados com os serviços e os produtos fornecidos em massa, né? Então são os serviços de telefonia, os serviços bancários, os contratos bancários, né? O serviço de serviços essenciais mesmo, de fornecimento de água, né? Esses são os mais recorrentes diante do gigantismo dessas relações. O Código de Defesa do Consumidor, ele é um código que se incorporou à cultura das pessoas. Todos já ouviram falar no Código do Consumidor, sabem que o Código do Consumidor existe, ainda que ele seja um leigo na área jurídica, ainda que ele não conheça especificamente o direito, mas sabe que existe este código. E sabe também que este código o protege. Os conflitos entre consumidores e fornecedores, eles não vão acabar, eles tendem a aumentar. E porque são muitos os fatores que interferem no surgimento desses conflitos. Basta que uma nova tecnologia apareça, né, uma tecnologia de massa. Por exemplo, o telefone celular, né? Há uns 20 anos nós não tínhamos telefone celular. E quando este aparelho surgiu, muitos conflitos apareceram e surgiram em razão dele, né? Naquele tempo, por exemplo, o telefone era analógico, então tinha um grande problema que era a clonagem, né? Hoje são outros os problemas. Bom, o seu veredito entrou com ação, uma reclamação no Juizado Especial Cível, aqui da comarca de Groaíras, estado do Ceará, sem a presença do advogado, porque o Juizado Especial admite, nas causas até 20 salários mínimos,
que você dispense a figura do advogado. Então ele entrou, ele mesmo, né, veio aqui à comarca, procurou a Secretaria de Vara e registrou a ocorrência, né? Ele tinha um celular habilitado por uma companhia telefônica aqui do Brasil e a linha dele foi cortada, né? Sem aviso prévio, sem nenhuma comunicação da operadora. Ele alegou que trabalhava utilizando a linha telefônica porque ele presta serviço na cidade, né? Ela é a pessoa que conserta aparelhos, se eu não me engano, aparelhos eletrodomésticos. Portanto, necessitava da linha telefônica, inclusive para o seu trabalho. Recebi uma mensagem da empresa dizendo que eu tinha cancelado minha linha. Aí eu fiquei muito preocupado que eu não vou fazer isso que eu preciso para o meu trabalho. Eu sou autônomo, preciso desse número para ganhar a sobrevivência, o meio de dinheiro. E aí eu comecei ligando, sempre ligando para lá. Um atendente disse, não, isso aqui não está no seu nome não, isso aqui está no nome de outra pessoa. A pessoa mudou o CPF dele para outra pessoa e mudou o endereço também para outra cidade. Não consta que é seu. Eu cheguei e pedi orientação às pessoas que trabalham aqui, como eu podia fazer, como eu podia procurar um meio para poder ter meu número de volta. E foi aberto imediatamente o processo judicial. E depois disso, a empresa foi citada, né, para comparecer ao processo, para se defender no processo, e trouxe alguns documentos. A maior prova dos autos que eu detectei foi o fato da própria companhia telefônica ter dito em sua contestação, né, que a linha telefônica não foi reativada por problemas técnicos. Aí você há de me perguntar, e aí ela não tem razão, a companhia telefônica não tem razão porque alegou problemas técnicos, né? Ela não teria razão então? E eu diria a você que não. O Código de Defesa do Consumidor, para o Código de Defesa do Consumidor, havendo então dano em sendo a responsabilidade objetiva, significa o quê? Significa que basta haver o vício. Qual foi o vício? Foi ele não ter o funcionamento da linha telefônica. Não interessa os problemas técnicos da empresa. O consumidor não pode arcar com problemas técnicos da empresa. Aí foi o jeito de eu procurar um meio para resolver isso aí, que eu preciso desse número, e me atrasou muito pelo meu lado profissionalismo do meu trabalho, porque é um meio de comunicação sempre para os clientes que me chamam, eu ligo para isso quando o aparelho está pronto, quando algum item que o conserto está pronto, sempre eu ligo para poder avisar que venha pegar, ou eu ir até lá, e o número para contato para as pessoas me ligarem para me procurar, para trabalhar. Eles falaram, vieram mandar dizendo que estava liberado. Eu recebi aqui um chamado aqui do fórum que estava liberado o chip, o número. Aí eu fui, botei nos 3 celulares, chip inválido todo tempo. Não, aí eu tive retorno e digo, olha, não está valendo, está aqui, ó, bote aí, confira, bote no celular para ver. Aí eu entreguei novamente para cá para poder tomar as providências cabíveis, né, para ver como vai ficar. Ele requereu esse religamento da linha e essa linha telefônica não foi reativada. Com base nisso, eu julguei procedente a ação, né, condenando a empresa telefônica ao pagamento da quantia de R$7.000, né, que é uma quantia que eu achei condizente com o caso, baseado inclusive em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, né, onde tais indenizações podem chegar até R$15.000. No direito não há nenhuma tabela prefixando nenhum valor de indenização. Elas normalmente ocorrem a partir de R$3.000, R$4.000, R$5.000. E os parâmetros utilizados para chegar a esse valor são, do lado do consumidor, o objetivo de que ele usa, no caso dos autos, aquela linha telefônica. Para que ele usa aquela linha telefônica? No caso dele, foi para o trabalho, né? Então, se foi para o trabalho, né, isso deve ter gerado, então, mais prejuízo a ele. Pelo lado da requerida, no caso a promovida, a empresa de telefonia, por ser uma empresa de grande porte, né, que pode arcar com um valor um pouco mais alto na indenização, e como forma de desestimular essa própria empresa a praticar novos atos nesse sentido, né, como também para servir de exemplo para outras empresas para que não façam o mesmo. Eu não posso desistir, né, porque eu sei que um direito é meu, que eu era cliente da empresa desde o começo, que eu cadastrei em 2008. E ainda condenei a empresa telefônica a reativar o aparelho celular do promovente, né? Inclusive em sede de tutela antecipada. No Código do Consumidor, a responsabilidade ela é, em regra, objetiva.
independe da culpa. É do risco da atividade de quem se propõe a fornecer no mercado de consumo. Com essa responsabilidade, independentemente de culpa, um maior número de situações ficou com resposta adequada no sentido de reparar o dano das pessoas. O processo foi ajuizado em 2005 por um trabalhador rural, né, que, ao manusear uma máquina ensiladeira, ele teve amputada a sua mão esquerda, né, com uma grave lesão, e, em decorrência disso, ele acionou, né, a empresa, que é ré no processo. Eu estava pegando o capim na mão de um amigo meu para colocar na boca da máquina. Depois que parou a máquina, tirou a mão, o braço, né? Aí nós fomos. O José Cristino me levou até no hospital. Fiz a cirurgia lá. Aí o médico falou que não tinha mais condições de trabalhar. Aí eu vim recorrer à justiça pelo seguinte, eu tentei um acordo com eles, um acerto. Aí eles não quiseram fazer. Falaram que ia me procurar meus direitos. Aí eu vim procurar os direitos. Então nós ajuizamos uma ação de reparação de danos materiais, morais, estéticos contra o fabricante da máquina, argumentando que a máquina não oferecia proteção, não tinha anteparos que possibilitassem a segurança no seu manuseio. Um acidente de consumo porque, pelo Código de Defesa do Consumidor, a máquina o produto, né, tem que oferecer segurança ao consumidor. No decorrer do processo, né, após a devida instrução, nós entendemos que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 17, ele equipara a consumidor, né, para efeitos de aplicação do próprio Código, aquele que é vítima de um evento danoso ocorrido no manuseio, neste caso aí, de algum equipamento ou maquinário que, no caso, não havia nenhum anteparo de proteção. Então, ele é equiparado a consumidor para fins legais. E assim, em virtude disso, a responsabilidade do fabricante, que é a empresa, ela é objetiva, não se apura culpa, né? Então, a empresa é que deveria ter demonstrado no processo, o que não ocorreu, que o trabalhador, né, ele teria dado causa exclusivamente a esse acidente. E essa prova não veio ao processo. Por isso, nós julgamos parcialmente procedente o pedido, fixamos a indenização por dano material, né, consistente em um salário mínimo, desde a data do evento danoso, que foi em 2003, até a data em que ele completaria 70 anos de idade, a ser paga de uma só vez, mais a indenização por danos morais, por ofensa à personalidade, e danos estéticos em virtude das deformações, da amputação, inclusive, né, da sua mão esquerda, ambas fixadas, cada uma, em R$10.000. Para resolver o conflito de consumo e diminuir um pouco o acervo judicial, seria importante que nós incorporássemos a cultura da ação coletiva. E aí o Ministério Público tem um papel muito importante, não é? A própria sociedade civil organizada, através de associações de defesa do consumidor, poderiam ingressar com ações, uma ação para resolver o conflito de uma grande quantidade de consumidores. Do contrário, se ficar assim, cada consumidor indo a juízo, uma boa parcela de consumidores que não vão a juízo por comodidade, porque não tem uma unidade judiciária próxima, porque não sabe bem dos seus direitos, porque não tem um advogado, isso vai terminar criando um ambiente propício para que o mau fornecedor fique atuando no mercado e lesionando. Então, a primeira questão é a importância da ação coletiva para trazer um melhor mercado de consumo, um mercado de consumo
pautado numa melhor ética de transparência, de lealdade, de boa-fé.